Todos nós passamos por tentações. Elas fazem parte da nossa existência, umas fracas, outras mais ou menos, e outras muito fortes. Aqueles que não rezam, aqueles que não fazem um jejum em modo discreto, aqueles que não se alimentam pela caridade, não só pelas obras que fazem de bem aos outros, mas pela caridade, permite que Deus faça com suas mãos, terá dificuldades nas tentações. As tentações Deus permite para que nós nos tornemos mais fortes. E Jesus assumiu a nossa humanidade e Ele sofreu tentações. É o tema do primeiro domingo da Quaresma. Quando nós passamos por tentações fortes, devemos olhar para Jesus e dizer como foi que Ele conseguiu escapar. Como foi que ele não deixou a palavra, a tentação, o tentador entrar no seu coração? Então, devemos olhar para Jesus, para nos inspirarmos. Essa é a meditação da palavra de Deus em função de um aprendizado espiritual, em função da nossa existência, para vivermos segundo a vontade de Deus. Deus nos dará graça, mas nós precisamos ser criativos. Mas não precisamos inventar tanto. Basta ler o Evangelho e ter uma criatividade de saber como essa palavra pode servir para mim nos momentos mais tentadores da minha vida. Jesus foi tentado num momento difícil, por exemplo, no momento em que estava com fome, e aí vem a tentação de transformar pedra em pão. Tem gente que, se tiver o poder de transformar pedra em pão, já vem a tentação, transforma uma montanha em padaria. Não é assim com Jesus. Jesus não se deixa levar pela fome, pelo estômago. Jesus tem um projeto de amor, de salvação. Jesus não adora a nada, adora ao Pai. Jesus adora Deus, não adora as coisas, não se submete a nada. As coisas, não. Tudo por amor, mas Ele não idolatra nada, não idolatra o prazer, não idolatra o ter, não idolatra o poder. São as três tentações que Jesus passou. E quantos de nós que vivemos nessas tentações como em piloto automático? Já faz parte da existência, nem mesmo sente que é tentação. É como se tornasse connatural a pessoa. Isso é mais difícil, só numa direção espiritual, com muita sinceridade, para poder desencarnar, retirar essas tentações que se tornaram normais na vida de uma pessoa. Não só como tentação, mas como uma resposta à tentação, como um diálogo e uma queda em forma instantânea. E só uma direção espiritual, uma vida espiritual levada a sério é possível sair dessa realidade. Pois bem, quantas pessoas que sentem a tentação, por exemplo, passa por um momento de abandono, isto é, estava num momento de sofrimento grande, de doença, e de repente acaba sendo abandonado pela família. A família não liga, a família não visita. Quando era rico ou quando tinha algum dinheiro, a família amava aquela pessoa. Depois que ela, com uma doença, se tornou pobre, a família agora nem manda mais uma mensagem de WhatsApp. Então, qual é a tentação da pessoa? É dizer, agora que eu me sinto abandonada, eu vou abandonar aqueles que me abandonam. Nós somos cristãos. Nós não podemos abandonar. Ao menos na oração não podemos abandonar. E essa tentação
de abandonar o outro, vem junto um ódio, um desejo de vingança. E o cristão não deve deixar instalar esses pensamentos maus no coração, mas deve rejeitar esses pensamentos e continuar a amar aqueles que me desprezaram. Continuar a amar aqueles que queriam saber só das minhas coisas. Porque quando eu faço isso, eu posso levar eles à conversão. Mas alguns dizem, não, eu não sou besta. Cristão não é besta. Ok? É olhar para Jesus. Jesus é sempre a nossa inspiração nos momentos das nossas tentações. Nós sabemos que as tentações, elas têm níveis. Sempre quando eu trato desse evangelho, eu gosto de recordar os níveis de tentações. O primeiro nível é esse que Jesus sofreu, que é a sugestão. Transforma a pedra em pão. E assim vai para as 3 tentações. Tem uma sugestão e Jesus não responde à tentação. Qual seria a resposta à tentação? Se eu transformar essa pedra em pão, vou matar a minha fome. Isso é dialogar. E com esse diálogo permite que a palavra entre no coração. E quando ela se aloja no coração, é difícil de entrar. Tá? É difícil de entrar, aí vem uma luta. Essa luta você sai quase que perdedor ou perdedor e acaba saindo para um consentimento e depois vem o pecado. Esses são os níveis da tentação. E que em tantas pessoas, em nós, ela entra como que automaticamente, já diretamente ao pecado. Já tem uma ligação direta entre tentação e pecado. Não é isso com Jesus. Não tem essa ligação com Jesus. Com Jesus tem a tentação e Jesus não responde. Ele responde com a palavra de Deus, mas isso não é dialogar com a tentação. Porque ele não disse, se eu transformar essa pedra em pão, eu mato a minha fome. Isso seria o diálogo, ele não fez. Então, Jesus é nosso Deus, Jesus é nosso irmão, ele caminhou conosco, caminha conosco, está conosco, e deve ser a nossa inspiração para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus em luta, em luta. Quem não tem luta, quem não trava batalhas, é porque não está vivendo ou esteja vivendo em pilotos automáticos da tentação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.